Nossa, ele é raquítico, a cara dele é diferente, ele tá usando um cabelo estranho. Oi pessoal, eu sou o Fio Félix, eu sou artista e psicanalista. Oi, eu sou o Guilherme, eu sou ator e gastrônomo. Esse é o nosso novo canal, o Bosque Félix, onde a gente vai trazer as nossas produções de curtas e também envolvendo o universo dos bonecos, além de poder trazer reflexões e debates sobre artes, audiovisual, psicanálise e atuação. E esse é o quadro Dois Jeitos de Ver. Nesse quadro a gente vai trazer duas perspectivas, cada um da sua área, sobre filme, série, anime, desenhos, livros, tudo do universo do entretenimento. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre Predador, Terra Selvagem, que é uma franquia que o Guilherme adora. Estreou recentemente o filme do Predador, Terra Selvagem, que é o primeiro filme que coloca os Yauchas, que é a sociedade Yautja, no centro do filme. Anteriormente, sempre os filmes de Predador, os predadores eram os vilões, ou os predadores eram uma parte do problema, mas geralmente o problema era a sociedade em si, não os predadores. Outros humanos, outras corporações que eram os grandes vilões, né? Eles e os predadores estavam ali no meio como se fossem artifícios para o roteiro andar. E nesse filme o predador, ele é o protagonista, então ele não é nem o vilão, ele acaba sendo o protagonista. E nesse filme ele mostra muito como funciona a sociedade Yautja. Então, de um ponto de vista mais analítico, é interessante porque eles se formam como uma sociedade, uma civilização por clãs de guerra. Então eles são seres movidos pela caça, pela guerra. Então remete muito às civilizações antigas que eram bélicas, né? E além disso a gente também entra em como eles se veem hierarquicamente. E de um ponto de vista do protagonista, que é o Deck, ele, apesar dos predadores, dos Yautjas, eles serem seres solitários, que caçam sozinhos, o Deck ali, ele é tido como um predador fraco, um elo fraco na família, e por conta disso ele merece ser morto. Só que o que o Deck mais quer, apesar de ser solitário, caçar sozinho e tudo, é ter a aprovação do pai e entrar pro clã, ser visto, né? E acho que isso é algo bem humano, vamos dizer assim, porque todos nós, de alguma forma, a gente quer pertencer a alguma coisa, né? Eu concordo. Tanto é que ele, além dele querer fazer parte do clã, ele tem um motivo a mais. Ao mesmo tempo que ele quer fazer parte do clã, ele quer se vingar. Porque o pai dele, não vou dar spoiler, mas o pai dele faz algo no filme, e aí ele tem duas motivações. O filme pode falar melhor assim sobre isso, mas e aí a partir dessa motivação ele vai para o lugar, ele se prova, e tudo que, vou falar da minha parte como fã, né? Tudo que tinha no trailer que eu assisti, que eu vi o trailer, e as pessoas comentaram na internet que era horrível, meu Deus, estão mudando o personagem, nossa, ele é raquítico, a cara dele é diferente, ele tá usando um cabelo estranho. Tudo que tem ali nesses primeiros trailers, eles se concretizam no filme, realmente é assim, mas tudo tem um motivo. É raquítico? Realmente é raquítico. Realmente é defeituoso, mas tudo isso tem um embasamento no filme e na história que eles querem contar, para mostrar como é a sociedade e como eles pensam, como eles agem. Também achei muito legal que, apesar disso, mostra que os predadores têm como eu posso dizer, um senso apesar da selvageria, eles têm um senso de coletividade, um senso de aprendizagem, de respeito, de utilização das coisas, de normas, de tradições, de vestimenta, honra. É muito... Mulan, temos visita. A Mulan ficaria orgulhosa. Eu não sei, talvez não. E aí, com isso, eles conseguem expandir, explorar um outro aspecto que nunca foi explorado nos Predadores. O que chegou mais perto disso, assim, para mim, ao meu ver, apesar de eu não gostar, AVP. AVP. AVP mostra que eles têm se você seguir a regra, se você fizer o que
a doutrina do predador e tudo mais, você pode fazer parte de alguma coisa, você pode conquistar o prestígio, não ser uma escória, sei lá, coisas desse sentido. Eu falei negócio muito de AVP, apesar de achar ele defeituoso em muitos sentidos, mas ele também traz um pouquinho disso, de como é a sociedade alt e como tudo funciona lá. E uma coisa legal também, por eles serem uma civilização com a questão da guerra e tudo, é porque eles enxergam tudo a partir de um ponto de vista de utilidade e objetivo, né? Então, tanto é que durante ali a expedição dele no planeta, que é a Terra Selvagem, ele encontra uma androide? Uma simbiose, uma sintética que pede a ajuda dele, só que ele não vai ajudar, porque os predadores atuam sozinhos, porém quando ele enxerga ela como uma ferramenta, aí ele fala, agora você tem uma utilidade para mim. E é bem interessante, isso eu gostei bastante. Eu achei muito legal, porque ele não queria ajuda de ninguém, de nada, porque apesar de outros filmes, né, apesar de outros filmes de Predador, eles às vezes caçarem em gangues, por exemplo, no Predador que tem eu não lembro o nome, acho que se chama Predadores. Em Predadores que eles vão para um planeta de um clã específico, que é um planeta de caça desse clã, e aí lá eles caçam tanto outros monstros, quanto os humanos, contra outros predadores, que eles também caçam lá. Predadores? Eles caçam... eles vão para... os predadores. Eles vão para... Tanto é que num filme, acho que se chama Predadores, eu não sei se é de 2018, 2016, é por aí. Onde tem um planeta de caça de um clã específico. Lá eles colocam humanos para serem caçados, tem as presas do próprio planeta, e nesse daí eles mostram não é caçando em grupo, mas, por exemplo, tem três predadores de um mesmo clã caçando ao mesmo tempo. E aí nesse filme do Predador que saiu agora, os Terras Selvagens, tem um outro lado desse clã falando que não pode usar mais, pedir ajuda de outra pessoa para fazer uma caça, não pode pedir ajuda de um animal, de um ser vivo que não seja visto como um objeto ou um utilitário para eles. E aí que ganha uma arma. Uma notoriedade diferente, uma coisa diferente, assim, a pegada foi muito bem sacado, bem planejado, usar esse ponto específico para trazer um personagem diferente, um personagem que é de outra franquia, que se juntou com essa, que também amo muito, que é Aliens. Foi inesperado, e eu não saberia como eles iam se dar a junção dos dois. Eu fiquei surpreso e gostei muito dessa parte. Agora vamos falar sobre a questão da roupa, da maquiagem, da fantasia? E da fantasia do Predador. Inclusive, nesse vídeo nós vamos falar o que Alien, Predador e Garibaldo têm em comum. Então, fica aí. Uma coisa que eu gosto muito no filme, tanto do Predador antigo, quanto no Alien antigo, esses filmes dos anos 80 e 90 ali no começo, é porque usam muitos efeitos práticos. Então, ali no Predador antigo, a máscara era como um animatrônico, movido mecanicamente, e era algo que eu esperava ver nesse filme, que eu acho que dá mais realismo, e aí realmente não tem. Não tem. É tudo CGI, quase tudo é CGI no filme. É um CGI bem feito, Mas é legal. Realmente dá pra ver que a CGI, por exemplo, a mandíbula deles não são mecânicas, não são animatrônicos, dá pra ver que é bem mexido assim, até porque eu acho que nesse daqui tem uma coisa, as expressões faciais, eu acho que isso é algo bem importante, porque quando é um robô, é mais difícil, mas lógico que não é possível trabalhar as expressões, né? E nesse filme é a primeira vez que o Alien, de fato, tira seria o que? Uma máscara? A máscara. Tira a máscara, o capacete ali de guerra, e a gente vê expressões mesmo. E é interessante que ele não pisca. Isso é verdade, a gente notou, na verdade, o Phil notou, né? Na verdade, o Felipe notou, né? Que ele não pisca, não tinha percebido isso, mas realmente ele não pisca. Ele não pisca. E como ele falou, foi muito bem sacado, apesar de ter sido CGI, dele não usar máscara para poder perceber as coisas, porque uma coisa que diz muito do personagem, quando a gente tá falando de máscara em geral, até sem máscara, tá? Tipo, em animação, é o olhar.
e ele não piscar, passa uma coisa, passa um negócio, pra mim passa uma sensação de tensão constante, de alerta constante. Acho que é uma boa escolha, mas então, e aí não ter usado a máscara e tudo mais, além do olho, a boca se mexesse, coisar, porque só pelo olho se ele usasse máscara e não ia passar as mesmas emoções. E com animatronics também não daria para fazer as mesmas movimentações, formatos, design, assim, mexer, por exemplo, assim, sabe? E também porque nesse filme ele fala, é diferente dos outros filmes de Alien. Acho que no Prey tem alguma coisa parecida com fala, mas esse é o primeiro que os Yautjas têm um vocabulário, tem uma fala, uma língua, né? Aí também seria difícil fazer com animatronics. Mais uma coisa que eu gostaria de falar, que achei muito bem sacado, o jeito que foi feita a formação, né, do clã, do Deck, né? Como ele vai se percebendo as mudanças que a convivência com outros seres, outras pessoas fazem nele. Aqui ele já percebia com o irmão dele, que aparece no filme, como isso vai moldando ele durante o filme. Tem uma cena muito longa da sintética falando com ele a mesma coisa, em momentos diferentes, em dias diferentes, horários diferentes, falando a mesma coisa. Até que um momento assim ele vai, responde o que ela queria. Achei muito bem sacado. Gostei muito da atuação da atriz, acho que é Ellen Fanning. Gostei muito da atuação dela. Ela faz 2 personagens nesse filme. Acho que ela faz muito bem o primeiro que aparece. O segundo, tô falando com o meu ponto de ator, tá? O segundo, eu acho que ela vai bem, mas é que não é que ele tá ruim, mas o primeiro ofusca o segundo. Ela tá ótima nos 2. O que é legal é que no primeiro ela é uma sintética, mas ela é uma sintética extremamente carismática, sorridente, ela faz piada, então ela tá um pouco distante, por exemplo, do sintético que tem no Alien. Isso é verdade. Que é mais sério, é mais quadrado. Aqui não, ela já é bem divertida. E aí entra em contraste quando aparece a segunda versão, a gêmea, entre aspas, né? Que já é essa séria, a gêmea séria dos outros filmes de Alien. Assim, vai mais para esse lado de metódica, de tem um serviço para fazer, vou fazer o serviço, não importa o que custar e tudo mais. Então ela faz bem os 2 papéis. Só que por questão de... Foi propositalmente criado para nos cativar, nos fazer gostar dela e tudo mais. Acho que ela foi esplêndida, deu vida aos 2 personagens lindamente. E tem um personagem que é de animação, que olha... Esse personagem, a amiga, é incrível, não vou dar spoiler nenhum sobre ela. Um outro ponto que eu achei bem interessante é que o filme também fala sobre propósito. Então, assim, por mais que seja um filme de predador, de guerra e tudo mais... Morte, dor, massacre. Que tá bacana. Eles falam muito sobre o propósito, sobre o que a gente foi feito para fazer, sobre o que a gente foi programado para fazer, ou sobre o que esperam que a gente faça, né? E sobre o que a gente de fato decide fazer com isso, né? Que cabe a nós escolher, né? Por mais que às vezes por questão de sistema, por questão de família, por questão de hierarquia, de organização, de empresa, de tudo isso, existe a coisa do que você de fato quer fazer. Então tem uma conversa da sintética com o Deck que é sobre isso, né? Sobre propósito e sobre também a coletividade. Então eles utilizam até um exemplo dos lobos, né? Os exemplos dos lobos que o Deck tá toda hora querendo pegar ele foi pro planeta mais mortal da galáxia, o mais difícil, realmente o planeta, tudo lá tenta matar ele. E aí ele tem uma conversa com a sintética também sobre ele falou aqui dos lobos, e ela fala que você não precisa ser o melhor dos lobos para ser reconhecido como o alfa. O alfa, na verdade, é o lobo que protege todos os outros. Não é o melhor caçador, não é o melhor matador. É aquele que protege, dá segurança para todos os outros, entendeu? Foi aí que o Deck não teve. Concluindo, achei que o filme foi muito bom. O ator que faz o Predador faz ele muito bem. Acho que ele passa, apesar do CGI, né? As expressões são dele, as falas são dele, tudo é ele que faz, as movimentações são incríveis, a atriz que faz as sintéticas são muito bom. Um toque, os atores que fazem os outros sintéticos são todos o mesmo, então achei legal, isso daí foi muito bom. E tem uma cena de umas pernas
E quem fez a cena da perna também é um ótimo ator, tá? Foi incrível. Entregou Mortal Kombat, entregou Star Wars, Guerra dos Clones. Entregou demais, assim, não esperava. É cômico e incrível ao mesmo tempo. Oh, desculpa. De longe, é o melhor filme de Predador. Ele expande o universo de uma forma, assim, inesperada, mostra a cultura de uma forma inesperada e não faz isso com baboseira, encheção de linguiça, nem nada. Ele mostra, assim, querendo que você conheça e se sinta parte ou contra o que foi exposto ali. Acho que foi muito bem finalizado, deixando gancho para uma próxima continuação, e que eu espero que aconteça, né? Muito boa, inclusive, podemos falar depois sobre a hierarquia dos Yautjas. E só para finalizar mesmo, eu colocaria ele em primeiro lugar dos melhores filmes de Predador. Eu colocaria em segundo o Prey, e em terceiro eu colocaria o primeiro filme do Predador. Acho que foi muito bom, eu amei demais e fiquei muito grato, como um fã, me satisfez. E pra você? Então, eu já não sou tão fã assim de Predador, eu gosto muito mais da franquia do Alien, mas eu gostei muito do Prey, achei assim que ficou fenomenal, e esse em si eu também gostei muito. Eu sou um pouco chato com um filme que é meio cômico, que é de terror ou de ação, mas tem muita piadinha. Mas nesse em si, se torna um filme divertido. Então você assiste, aí você dá risada, mas você também se emociona ali, você fica deslumbrado. Você fica deslumbrado com a questão da estética do planeta. Então é tudo muito bonito. E fica uma coisa curiosa. Então, por exemplo, eu que não sou tão por dentro da franquia, mas o Guilherme me fez assistir Alien vs Predador, que assim, achei duvidoso, mas assisti, já tinha visto o original, aí assisti o Prey, assisti esse agora. As animações a gente também viu. E aí é legal porque, assim, você que não conhece, como era o meu caso, você fica muito interessado pela cultura deles. Tanto é que depois a gente assistiu a animação, né, que é o Caçador dos Caçadores, né? Isso. E que também é assim, ó, 10 de 10. Uhum. Depois a gente precisa comentar, na verdade. Precisa comentar, assim, sobre Predador, Assassinos de Assassinos. Isso, que assim, é um animatrix de Predador. Então, assim, eu gostei muito. Muito legal, apesar de não ter visto tantos efeitos práticos que eu queria ver, mesmo assim gostei pra caramba. Pessoal, acabamos de sair agora de assistir o filme do Predadores, Terras Selvagens, e pra mim, assim, de longe, disparado, é o melhor filme de Predadores, é o filme mais bem trabalhado, mostra muito da cultura deles, mostra muito de como é ser um predador, um Yautja, e o que eu gostei também é que todas as críticas que pareciam ter por causa dos trailers foram infundadas, tipo, acaba com tudo tem um sentido porque era desse jeito, porque tava lá. Dessa vez não tem tanto animatrônico, que era o que eu tava esperando mais, mas ó, adorei. Muito obrigado, pessoal, por ter visto até aqui o vídeo. Caso vocês tenham concordado com alguma coisa ou discordado, deixem um like, deixem o dislike, deixem o comentário aqui embaixo, fala o que achou e nos ajude, né? Veja mais vídeos nossos, estaremos sempre postando coisas interessantes, coisas legais sobre o universo de boneco, principalmente, mas tudo aquilo que nos faz criar e sonhar como artistas que somos. Então a ideia é a gente trazer coisas que nos inspiram dentro das nossas criações. Já está no canal a primeira temporada completa de Flores de Lírio, que é a nossa primeira série independente, autoral, que fizemos com o uso de bonecos e fantoches, tudo muito artesanal, manual. Cada episódio tem uma pegada diferente, um estilo diferente de filmagem, de ideia de criação. E foi muito gratificante fazer esse projeto e a gente está muito animado com o que pode vir pela frente. Agora vocês vão ficar com a curiosidade do que Alien, Predador, Garibado. E agora vocês vão ficar com a curiosidade sobre o que Alien, Predador, Garibaldo e Jabba the Hutt têm em comum. E nos vemos no próximo quadro de Dois Jeitos de Ver. Você sabe o que Aliens, Predador e o Garibaldo têm em comum? Pois é, hoje a gente veio assistir a estreia de Predadores, Terra Selvagem.
como a gente trabalha com arte, animação e bonecos, a gente vai trazer algumas curiosidades desse universo. O Garibaldi é conhecido como um boneco de corpo inteiro. Então lá dentro do Garibaldi tem um ator movendo tanto o bico para fala, quanto os olhos com uma linha. E ele enxerga tanto o roteiro quanto a cena por um visor dentro do boneco. Já o Predador, ele também é um tipo de fantoche ou fantasia que uma pessoa entra dentro, só que ele possui, por exemplo, essas mandíbulas e outras funções do corpo como animatrônicos. Uma pessoa fora, ou às vezes o próprio ator, ativa essas partes para dar reações e emoções ao personagem. Ou seja, é uma mistura de fantasia com fantoche, tipo bonecos habitáveis. O Alien também segue essa mesma lógica. Ele também era uma fantasia, com um personagem dentro, no caso um ator dentro, e tinha partes, por exemplo, a boca e a mandíbula, que eram animadas ou fora ou pelo ator também. E sabe quem entra também nesse clube? O Jabba the Hutt, que ele é considerado o maior fantoche do cinema. Ele era controlado por 2 pessoas dentro da fantasia do fantoche, e pessoas do lado de fora controlavam também tanto a cauda como a questão dele ficar lustroso, da barba e das expressões faciais dele. Então, no fim das contas, todos eles são primos distantes. Quer dizer, de galáxias muito distantes. São todos grandes bonecos habitados por alguém lá dentro. Uns são mais pro lúdico e pro infantil, e outros são mais pro terror e o suspense. No fundo, são todos um tipo de fantoche de corpo inteiro. E agora a gente vai ver o filme e conta com o show no final.